Brasil caiu fora da Copa do Mundo, mas a Copa continua. Vamos debater esses assuntos agora, no Papo Sem Boteco. Estamos começando o episódio 94 de Papo Sem Boteco. Opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada. Sobre a Copa do Mundo, mais uma vez. Vamos começar já falando sobre a queda do Brasil. Para este debate, temos a presença do Lelê. Boteconautas, o sonho acabou e não vai dar para ir numa padaria próxima tentar comprar outra. A próxima padaria vai ser só ali em 2030, na Espanha, em Portugal e em Marrocos, né? Eu tô chateado, mas eu não tô surpreso. E eu vou contar para vocês porque tudo aqui no nosso episódio 94, Papo Sem Boteco. Vem comigo. Temos a presença do Vitor. Salve, turma! Acabou a Copa do Mundo pro Brasil. Fiquem com a gente aí que a gente vai repercutir isso daí. E temos também a presença do Dodo. Alô! Entendeu? Foi mal. E aí, Boteconauta, você que nos acompanha, eu voltei, eu tava lá no norte, no frio, acompanhando os jogos da Copa. E hoje, infelizmente, a gente vai refletir sobre aquela famosa frase que a gente vem ouvindo nos últimos anos. Bem, amigos, acabou. Muito bem, vamos começar o debate então falando, né, sobre a queda do Brasil, sobre os motivos. Muito já foi falado, mas também nós temos alguns pontos que gostaríamos de reforçar. Lelê, quer abrir os trabalhos? A queda do Brasil começa muito antes do início da Copa. Ela começa já desde as eliminatórias. Com esses todos os buracos que acontecem na CBF, que a gente sabe aí das notícias de politicagem, de presidente que sai, de presidente que volta, de presidente que é eleito e por aí vai. A gente sabe também das mudanças de treinador. A gente teve o Diniz, né, que ficou no mandato tampão ali junto com o Fluminense. Depois a gente teve o outro treinador, me ajudem com o nome dele, agora Dorival me falhou o nome, o Dorival, obrigado. Tivemos a Dorival ali também, numa passagem bem ruim. Tivemos Ancelotti vem, Ancelotti não vem, Ancelotti vem, né? Aí ele vem. Ele já arrancou a Copa dizendo que, tipo assim, né? Se não der agora, a gente tem para começar as bases. Quer dizer, então ele não teve um ciclo bem feito, né? Ele não começa a Copa bem. O Brasil começa com um time bagunçado. Dá para ver pelo primeiro jogo ali contra o Marrocos, né? Vai evoluindo, a gente vai achando que vai chegar. Mas, inclusive, as decisões dele em campo contra a Noruega contribuem para a queda do Brasil, né? O time contribuiu, as peças não funcionaram, mas o jeito que ele organizou as peças também contribuiu bastante. Então, não sei, fica a dúvida que a gente já sabe que técnico estrangeiro em times do Brasil, em clubes do Brasil, funciona. O exemplo do Abel Ferreira, acertei? Obrigado. O exemplo do Abel Ferreira é o melhor que a gente pode falar do Palmeiras aí há anos, né? Mas eu não sei se técnico estrangeiro funciona na seleção brasileira. Não sei. Eu começo a ter dúvidas sobre isso. Mas quem é o técnico do Brasil que a gente vai colocar? Não sei. Também não temos, mas enfim. Então, o que eu vou dizer pra vocês? Ninguém gosta de perder, seja o esporte que for, principalmente numa Copa do Mundo. Mas quando se perde é muito fácil e a gente sempre procura um culpado, né? Nós vamos culpar a CBF, nós vamos culpar o Ancelotti, nós vamos culpar os jogadores. E assim funciona a vida e, né, assim é o jogo. Eu vou dizer pra vocês que, diferente do Lelê sobre essa questão do técnico estrangeiro não funciona, eu tenho lá as minhas discordâncias, né? Ele é um primeiro técnico estrangeiro, né? Ele é um cara que pegou um trabalho em andamento, ele é um cara que sabe muito, ele é o cara que é culpado sim, né, na desclassificação para a Noruega, óbvio, ele tem a parte da culpa dele, e ele não pode se eximir, a gente também não pode deixar de falar sobre isso, né? Ele tem decisões equivocadas, enfim, mas são coisas que só passam pela cabeça dele. Assim como ele também tem coisas que são assertivas, né? Que ele acertou no jogo contra o Japão, todo mundo disse que tiraria o Casemiro, né? Por causa do primeiro gol contra o Japão. E ele mantém o Casemiro, que é quem faz o primeiro gol. Aí vamos dizer o quê? Vamos bater palma pro Ancelotti? É muito, né, fácil. Como eu disse, ninguém gosta de perder. Mas eu acho sim que a nossa seleção levou o que tinha de melhor. Eu acho que das peças que tinham, que estavam à disposição, e depois a gente pode até pontuar quem se machucou e quem não foi, que poderia ter ido, né? Que eu acho que somaria muito. Talvez a gente pode debater a questão do Neymar, né? E isso vai ser debatido. Mas ele é um melhor, assim, da posição dele.
ou foi o melhor da posição dele, enfim, isso também pode ser debatido. Ele não acrescentou, eu acho que, né, ele não acrescentou, ele encerrou o ciclo dele na seleção, ele deixou claro que vai se aposentar da seleção. Então, é triste, a gente sabia que não ia longe, a gente falou que não iria longe, mas a gente também esperava que pelo menos fosse passar da Noruega, né? Antes do, deixa eu só fazer um adendo aqui, né? Especialmente para dentro da fala do Vitor. Tudo bem, a questão do Ancelotti que ele é o melhor, mas tipo assim, ó, a seleção brasileira hoje, o time que ele tá treinando, é o pior time que ele já treinou na história. Todos os outros times de clubes que ele já passou, ele tinha peças muito melhores do que ele tem na seleção. Eu vou te falar uma coisa. Ele tem um time abaixo do que ele já treinou, do que ele já trabalhou. Aí é a hora que um técnico tem que se apresentar como uma peça principal pra fazer isso funcionar. Eu vou te falar uma coisa. O melhor motorista no pior carro não vai ser campeão. Não adianta, tá? Então não adianta tu querer o melhor treinador se tu não tem as melhores peças. Entendeu? Não é ele que vai pra dentro do campo e ele que corre, e ele que chuta e ele que faz. Ok, concordo que ele é o cara que organiza tudo isso. Ele é o cara que tá ali pra pensar, pra ser a mente pensante. Mas não é ele quem faz. Não é ele quem pratica. Então é por isso que eu digo, a gente vai debater, óbvio, isso é importante o debate, né? Mas eu acho que o trabalho dele, tanto que já tá estendido até 2030, eu acho que agora é que ele vai começar a ter tempo pra trabalhar. Bom, chegou lá em 2030 e igual não conseguiu, tchau, muito obrigado, valeu, né? Boa sorte. A gente cobra tanto que o treinador tenha tempo para trabalhar, por que com ele vai ser diferente, né? Óbvio que a gente fica frustrado porque o Brasil caiu, né? Mas ele não ganhou 5 Champions League à toa, né? Então, Eu, como o que assiste, né? Eu sou mais o cara que acompanha e que assiste quando é jogos assim, né? Quando são os jogos da seleção. Mas, em especial nessa Copa, eu acompanhei outros jogos também. E me pareceu, pelo que os guris estão falando, né? Que o trabalho que ele fez no, aspas, pouco tempo que ele teve como técnico, foi ok. Pro pouco tempo que ele teve, né? Pelo que o Vitor falou ali, que agora ele vem, vai ter essa continuidade, 2030, beleza. Mas assim, a minha reflexão acaba sendo um comparativo. Mas, cara, agora a gente tem que comparar. Se o Brasil tivesse jogado contra o Congo, contra Cabo Verde, será que teria passado? Porque assim, são seleções pequenas. Eles mostraram ali. Eles mostraram dentro de campo. Um futebol que, seguinte, respeitosamente, eu acho que o Brasil não mostrou. O Vitor disse, o Ancelotti levou o que tinha de melhor. Tudo bem, então a reflexão que a gente tem que fazer para 2030 é, se isso é o que tem de melhor, a gente tem que melhorar também a nossa capacidade técnica dentro de campo, e não fora, entendeu? Então, assim, claro, depois se debate função de Neymar e coisa, mas eu acho que é o Rafinha, né? Rafinha, Vini Júnior e Endrick também dá para debater. Dentre outros, né? O Casemiro também, por aí vai. Mas tem que olhar com cuidado o que tem hoje e o que que de hoje vai estar lá em 2030. Nada. Ou vai estar tudo diferente, ou vai estar tudo a mesma coisa. Então, assim, eu acho, né? Acompanhei com tristeza, assim como todo mundo, mas se eu não me engano, é desde 2006 ou desde 2010 a gente não caía nas oitavas. Então, assim, é bem preocupante. Faz com que essas gerações que nunca viram o Brasil ser campeão, e eu, graças a Deus, assisti 2002, mas a gente fica se perguntando quando que a gente vai conseguir ganhar de novo, sabe-se Deus. Então, isso a gente vai ter que também debater. Para corrigir a informação desde 90 que o Brasil não caía nas oitavas de final. 94 foi Meu campeão, Deus, 98 foi para final, 2002 campeão e desde então lá era quartas ou semifinal. meu Deus. Sobre o técnico, sim, ele cometeu erros. Sim, o trabalho ficou aquém do que eu esperava, bastante. Porém, o que eu andei lendo é que todos os trabalhos dele, ele começa a dar frutos mesmo depois de pelo menos 1 ano e meio, 2, que ele raramente era campeão na primeira temporada. Ele só teve 12 jogos comandando a seleção antes do início da Copa. Né? A seleção, como todo mundo sabe, eles não estão juntos o tempo inteiro, 24 horas por. Quer dizer, 24 horas não, mas 7 dias por semana, 30 dias do mês. Né? Eles se reúnem só uma vez por mês, às vezes passa mais de um mês sem se reunir. Então essas ressalvas eu acho que são importantes. Esperava mais? Sim, esperava mais. Esperava que o Brasil tivesse passado para a Noruega, esperava ver um time mais organizado dentro de campo. Mas também eu acho que ele não recebeu as condições ideais
para trabalhar. Teve muita bagunça em volta. Inclusive agora que a gente achava que a coisa já estava melhor na CBF, andou rolando aí uns bafafá que o presidente da CBF deixou a esposa no México, andou pulando a cerca nos Estados Unidos, foi flagrado lá, saindo do hotel com uma outra pessoa que não era a esposa, né? Então, um monte de M que a gente acha, não vai entrar no campo, não vai chegar no vestiário, essas coisas de um jeito ou de outro respingam, mais ou menos elas acabam respingando, né? São bagunças, enfim. Nós tivemos problemas aí também de certas pressões por convocações, mais notadamente a do Neymar. Acho que o Ancelotti foi esperto, entendeu? Porque se ele não levasse o Neymar e tivesse caído igual para a Noruega, ia estar todo mundo agora, se tivesse levado o Neymar, né? Então, bom, levei o Neymar e o que ele tinha para dar era isso aí, né? Fiz tudo o que pude era pouco, né? Enfim, levou, se protegeu, estava lá, atendeu a uma boa parcela do público. Eu acho que a maioria, não tem um dado estatístico preciso, mas o meu feeling é que a maioria dos torcedores queriam o Neymar na Copa. Ele foi, pouco produziu, né? Mas teve poucas oportunidades, mas nas que teve, produziu muito pouco. Foi no jogo contra a Escócia, agora no jogo contra a Noruega. E, enfim, vamos ter mais uns assuntos para debater, mas especificamente queria focar nessa questão técnica. Esse é o primeiro comentário que eu queria ter feito. Sobre o que o Dodo falou ali de a gente não sabe quando é que vai ver o Brasil ganhar de novo. Eu concordo, eu queria muito ver, só que a gente se acostumou mal. Nós somos o único pentacampeão, né, de uma competição que acontece a cada 4 anos, né? E nós estamos falando que, não sei se vocês perceberam, mas que da última vez que o Brasil ganhou, 2002, para agora 2026, foram 6 edições. 6 edições de Copa do Mundo. E a gente tá, mas que o Brasil não ganha, mas que o Brasil não ganha. Gente, não é fácil, nós não estamos falando de um campeonato de par ou ímpar, nós estamos falando de uma Copa do Mundo. Os ciclos se renovam, seleções, elas produzem atletas. Hoje a gente está mais perto de ver uma seleção ganhar uma seleção inédita ganhar uma Copa do Mundo do que já se viu. E cada ano isso tá ficando mais evidente. Então não é só que o Brasil tá mal, é que as outras seleções também estão bem, estão produzindo atletas. Pega a seleção de 2018, que ganhou a seleção da França de 2018, e pega a seleção da França agora de 2026, e que talvez vá ganhar, não é a mesma. Não é a mesma seleção. Os caras estão sempre produzindo gente, sempre produzindo atleta, e assim a cada Copa do Mundo. Claro que a gente quer ganhar, claro que o brasileiro está acostumado a ganhar. O brasileiro é o único pentacampeão desse torneio, né? E a gente pode falar isso com muito orgulho. Mas não é fácil, não é barbada, não é chegar lá e ganhar. Um dos melhores comentários que eu vi, acho que foi do Quaresma, que foi jogador da seleção de Portugal. O Brasil sempre foi diferente pelo estilo de futebol. E de uns anos para cá a gente está tentando ser o futebol europeu, que é uma coisa que a gente não vai ser e não vai conseguir ser. Eu acho que talvez um pouco do que a gente precisa é voltar a ser aquele futebol irreverente. E eu concordo com a fala dele, entendeu? Ela é muito pertinente. A gente precisa ser esse futebol de novo. A gente precisa produzir mais jogadores que tenham o próprio estilo do Neymar, que gostam de driblar, que gostam de ter o amor que nem o Neymar fazia, que driblava e dava um espetáculo. Por que a gente fala muito disso? Porque o Ronaldinho Gaúcho fazia muito isso e a gente achava sensacional. Entendeu? A gente não produz mais centroavantes, a gente não produz mais camisa 10. Hoje a gente produz muito ponta, jogador de ponta, porque o futebol hoje é de ponta. Às vezes um lateral, o cara que é lateral vira ponta. Por quê? Porque ele tem uma boa chegada. Então tem muitos aspectos que a gente precisa debater em cima disso de por que não se ganha mais, né? E eu acho que a gente primeiro tem que focar voltar a ganhar a Copa América. Há quantas edições a gente não ganha a Copa América? E era hegemonia regional aqui. Faz o quê? 3, Exato. 4 edições que a gente não ganha a Copa América. Tem que começar por aí. Né? E acho também assim, a princípio eu acho que tem que manter o Ancelotti até 2030. Mas se não Claro, conseguir ganhar a Copa América daqui a 2 anos, aí eu acho que a gente tem que fazer uma boa reflexão se vale a pena seguir com ele ou não. Isso é uma outra perfeito. coisa. E um outro ponto Perfeito. importante que o Vitor falou, camisa 10. A gente foi para a Copa sem camisa 10. Não, mas o camisa 10 era o Neymar. A gente não tinha. Então, se não tem um número 10, a gente não tinha alguém com outro número na camisa que fizesse o papel de camisa 10, de armador criativo, que foi uma coisa que o Brasil sempre teve, né? Tinha o Ronaldinho Gaúcho, teve Zinho, teve Mazinho, teve Raí, sabe? Teve
o Rivaldo, né, que não era o camisa 10, mas fazia um papel parecido de camisa 10, né? E tivemos outros depois deles também. O Kaká tinha um pouco dessa questão da criatividade do meio de campo, né? Não tão proeminente quanto o Ronaldinho Gaúcho, mas também tinha. Então, eu acho que temos que resgatar isso aí. Isso faz parte do DNA do futebol brasileiro, entendeu? Não adianta só fazer um 4-2-4, empilhar atacante lá na frente se a bola não chega, só chutão, ligação direta de zaga pro ataque. A gente já viu 200 vezes que isso não funciona. A gente viu isso nos nossos clubes, a gente viu isso na seleção. Então, acho que começa por aí também esse redescobrir do futebol brasileiro e esse ressurgimento do futebol brasileiro para tentar voltar a ter um alto nível e um respeito internacional. O Vitor falou sobre a renovação e tudo mais, né? E o Nato também estava falando sobre a gente. Não, o Vitor falou sobre a gente tentar ser e exercer um futebol que não é o nosso, né? A gente está tentando jogar o futebol europeu, né? E hoje, como é que é medido a qualidade de um jogador ou o quão estrela ele é? É com base em quantas Champions ele ganhou. Tipo assim, o cara é campeão de 2, 3 Champions. Tá, mas aí o referencial, a base é tipo assim, tá, quantas Champions tu ganhou pra ser considerado uma estrela ou não? Pô, só um pouquinho. Tá, eu entendo, eu vou pegar a seleção que eu vi jogar, né? Eu entendo que, tipo assim, em 2002, se eu não me engano, acho que o Roberto Carlos estava no Real Madrid, aí o Ronaldo, acho que Inter de Milão, uma coisa assim, aí o Kaká talvez estivesse no Milan, uma coisa assim também. Então, assim, ok, eu entendo isso, mas o futebol que eles jogavam era o futebol brasileiro pra estar lá, entendeu? E tipo assim, tu pega o cara que driblava, Ronaldinho. O cara que era o decisivo, o Ronaldo, né? O Kaká, o Adriano, sei lá, dá pra mudar. Acho que o Adriano não tava em 2002, mas tudo bem, me corrija se eu estiver errado. Não em Provavelmente. 2002, mas estava em 2006. É, isso. Mas, tipo assim, o cobrador de falta, pô, a gente tinha também, era o Roberto Carlos, né? A época era o Roberto Carlos. Então, hoje já não tem. Mas não tô só dizendo assim, tinha que ser o que foi em 2002 para ganhar uma Copa. Não. Isso é uma outra coisa, e esse é o ponto que eu queria trazer. A seleção tá há muitos anos sem uma identidade de seleção, entendeu? Os caras, eu, claro, não sei como é que é o vestiário, mas parece a sensação que dá dentro de campo é que cada um joga a sua seleção. Aham. É Eu individualismo. sou o Diogo na seleção, o cara é ele na seleção, e aí não é a seleção, nós, o time, a seleção. Não, é eu tô na seleção, e agora eu vou brilhar, porque daí quando eu voltar lá pro meu clube, e isso é o problema, entendeu? Uma das entrevistas que eu vi, das poucas, né, mas que eu achei mais legais foi a do Cafu, e ele disse, cara, a gente ganhou a Copa do Mundo porque quando o Ronaldinho tava mal, o Ronaldo tava bem. O Rivaldo tava bem e tinha que passar a bola, entendeu? Então, assim, uma das poucas jogadas que eu vi, acho até que foi contra a Noruega, não sei, mas acho que sim, que foi o Vini Júnior lançando uma bola pro Endrick. Isso. Pai, o Guri correndo assim, que foi aquele gol que ele perdeu. E aí depois mostraram um vídeo da reação do Ronaldo e do Roberto Carlos ali na coisa, ele sentado assim, ó, tipo, cara, não tem como perder isso aí, entendeu? A sensação que dá, não tô dizendo que foi isso, mas a sensação que dá é que eles olharem e assim, cara, nem eu ia perder isso hoje, entendeu? Esse gol eu não perdia hoje, que dirá em 2002. Então, assim, falta também essa malícia, essa malandragem que tinha o futebol, que foi o que eu vi em 2002. Mas essa identidade, essas características que cada um vai trazer de si na seleção para formar uma identidade nova e aí sim dar a cara de uma seleção nova para, sei lá, 2030, 2034, 36, sei lá, 38, né, a gente conseguir ganhar alguma coisa, seja a Copa do Mundo ou a das Américas, né? A gente tem que, gurizada, a gente tem que se dar conta, na verdade, que o Dô tá perguntando quando é que a gente vai ganhar de novo. Cara, a seleção brasileira saiu da prateleira dos grandes times internacionais. Saiu, a gente tem que se dar conta que a gente tá abaixo. Percebam vocês, e agora eu vou explicar por que eu disse que eu tô chateado, mas não me surpreende no início do episódio, né? Chateado porque a gente achava, a gente cria aquela esperança, a gente se ilude, a gente, tipo, né, acredita que vai chegar, que vai dar, e quando vê, não dá, né? Mas percebam o seguinte, por exemplo, a gente enfrentou o Marrocos, Brasil hoje é o 6º no ranking da FIFA. A gente enfrentou o Marrocos, que é o 7º, e se complicamos horrores. A gente enfrentou o Haiti, que é o 74º, e fizemos um 3-0 regradinho, assim, sabe? Burocrático. Era essa palavra que eu estava procurando, nada. Burocrático. Muito obrigado. Escócia,
44º do ranking da FIFA e a pior Escócia da história, né? A Escócia teve um time muito pior. O Japão, que é o 17º, já foi uma complicação, já teve que ser na sorte. E a Noruega, que é o 11º. E não só isso, a Noruega, que foi primeiro no seu grupo nas eliminatórias da Euro, das eliminatórias da Europa, vencendo todos os jogos com o Haaland, o artilheiro, jogando a Itália para repescagem. Lembrem Alemanha e Brasil, 2002, final da Copa de 2002. O que acontece? Ronaldo 2, Alemanha 0. A bola cai no pé do Ronaldo, o Ronaldo resolve, ponto, acabou. Nós tínhamos o cara que a bola caía no pé e o cara resolvia. E a Noruega casualmente tinha esse cara também, chamado Haaland. A bola caiu no pé, entre aspas, na cabeça e no pé, 2 vezes. Ponto, acabou, o cara resolveu. Entendeu? Eles têm esse cara. A gente não tem mais essa identificação. A gente não tem a peça, a gente não tem quem organize a peça e a gente não tem o meio, né, que a CBF para ajudar a organizar a peça. Então, tipo assim, se a gente quer chegar, se a gente quer voltar a figurar numa Copa América, de novo nas prateleiras dos grandes times internacionais, cara, tem que começar amanhã. Tem que começar amanhã. Mas eu quero trazer de novo a pergunta. O Lele disse, nós somos o 6º hoje no ranking. De fato, nós já fomos o primeiro, como já fomos o 2º, enfim. E a questão, ele trouxe, o Japão é tal, não sei o que tal. Mas isso é o quê? É demérito nosso ou é mérito dos outros que também estão se qualificando? Porque eu acho muito fácil a gente olhar de, nós já fomos, nós passamos o trabalho. Mas é que a gente fala de uma maneira como se parece que a gente ainda fosse uma seleção soberana, com excelentes jogadores, e que do outro lado a gente só pegasse uns jogadores de pebolim. E não é o que eu vejo. Eu acompanho o futebol internacional, eu acompanho essas eliminatórias da Euro, eliminatórias da Copa, né, da África, como eu comentei aqui, que eu assisti muitas vezes, acompanho a Copa Africana de Nações, acompanho a Eurocopa, Liga das Nações, enfim, eu acompanho isso, e eu já vejo isso há muito tempo, como melhoraram essas seleções. E tanto que a gente fala que não tem mais seleção boba, que não tem mais time bobo, enfim. Então eu acho que ser o 6º hoje não é mais uma questão de, o Brasil não tá bem. Não, cara, é que os outros também estão muito bem. O futebol se nivelou. Em 2002, que nem que eles falam, mas a gente pegava o Japão e pensava, vamos ganhar de 4-0. Quando é que vai estar 4-0, né? Em que momento do jogo? E hoje não é mais assim. Hoje não é mais essa facilidade. Ontem, por exemplo, fazendo mais um comparativo, eu conversei com inúmeros amigos que me diziam que os Estados Unidos ia passar da Bélgica. E eu acho que vocês não estão vendo o mesmo futebol que eu. Eu vou ir contra vocês. Não, vai dar Estados Unidos. Cara, desculpa, mas não vai dar. A seleção da Bélgica é muito boa seleção. E o que aconteceu? Foi dos mata-matas até agora, o que teve a maior vantagem. Foi 4-1 para a Bélgica. Claro que teve questões de arbitragem. Então, o futebol como um todo e essas seleções que a gente denominava como seleções pequenas, ou que a gente ainda até pode dizer que são seleções de menor expressão, elas se colocaram hoje em uma prateleira de um pouco maior. A gente continua ainda com aquele pensamento, mas o Brasil tem que atropelar. Concordo, o Brasil tem que atropelar, porque eu sou brasileiro e eu quero que a seleção brasileira atropele todo mundo, como eu cresci vendo. Mas não é a realidade. E outra coisa, esse ranking da FIFA, ele é meio... Não diz muita coisa, porque ele é construído baseado nos resultados nas competições oficiais e os resultados dos amistosos que as seleções vão fazendo ao longo do período, né, do ciclo de 4 anos entre Copas. Aí a Argentina pega Guatemala, Honduras e por aí vai, Nicarágua. O Brasil também. O Brasil só fez amistoso com morto, praticamente. Tá, morto é um desrespeito. Mas pegou seleções, parece que escolheu a dedo seleções menores para se iludir, para se enganar. Né? O Brasil pegou o Japão e perdeu. Teve uma entrevista que fez amistoso com o Japão e perdeu, foi no ano passado, 2025. E fez amistoso com o Egito, um antes da Copa e ganhou de 2-1, que complicou a Argentina hoje esse Egito. Pois é. O Egito é bom time e foi garfado, mas isso é outra história. O Brasil, jornalista questionou o pessoal da CPF, e por que não faz amistoso com os europeus? A gente pede, mas eles não querem fazer, porque eles têm as eliminatórias dele, eles têm a Eurocopa, eles alegam que o calendário não deixa. Isso aí, para mim, é conversa para pôr e dormir. Tá? Tem alguma outra coisa. Eu acho que o Brasil também não estava fazendo questão de enfrentar os europeus, visto que a gente, né, a recapitulação que os guris trouxeram aí no início, né, das desclassificações nas últimas 6, 7 Copas do Mundo. Então, e eu preciso estar fazendo. A gente repetiu várias vezes que a safra é ruim, e se provou que a safra era ruim.
Fora isso, não temos jockey, né? O jockey está ainda conhecendo o cavalo. Então, não sei se vai ser em 2030 que a gente vai voltar a ter glórias, sabe? Pode ser que demore mais. Eu preciso só fazer pegar esse gancho do que uma das coisas que o Leandro falou, né, sobre o cara que resolve. E eu lembro de uma entrevista que acho que foi do Romário. Os caras estavam vendo quanto tempo ele precisava ficar com a bola para marcar 2 gols. E era papo de, tipo assim, sei lá, 1 minuto ou menos que 1 minuto, uma coisa assim. E se tu parar pra analisar separadamente os lances onde o Haaland fez o gol, no primeiro ele tá caminhando dentro de campo, só olhando o cara que tá na lateral correndo. E aí ele corre um pouco, dá o jogo ali, o contato normal no jogador do Brasil, cabeceia e faz o gol. E o segundo, ele domina a bola, ele dá só uma ajeitadinha pra frente e bate. Passa pelo meio das pernas do jogador do Brasil e gol. Então, assim, ele só fez o que ele tinha que fazer quando ele tinha que fazer. Entendeu? Então, assim, de resto, foi também competência, ou pelo menos falta de competência, né, daquela parte técnica da seleção. Por quê? Perdeu o pênalti, né? Todo mundo pode comentar, e eu, hoje, né, eu sou uma pessoa que quando jogo futebol, geralmente jogo no gol. O goleiro, quando sai daquele jeito, ele já sai rendido. Ele cai, ele escolhe o lado para onde ele vai cair, com as mãos abertas, as pernas também, para tipo, tentar ver se o cara chuta antecipado, para tentar pegar. Qualquer pessoa que já jogou pode dizer, bah, corta para um lado, corta para o outro, dá uma cavadinha. E tinha várias opções, né? E no caso o Ender, que também não fez nenhuma dessas, e não fez o gol. Então isso também foi assim, ó, quando tu tinha que decidir, tu não decidiu. Então, o futebol não é castiga, mas ele acontece. E é isso aí. Quem tem que fazer, faz. Quem não faz, fica. É que assim, apesar de nós estávamos com uma seleção abaixo dessas seleções europeias, como o Vitor muito bem pontuou, a Noruega não tem só o Haaland, tem o Odegaard, que é um dos melhores meias hoje em atuação, fez uma baita campanha também nas eliminatórias e no clube dele. Eu estava dando uma olhada nos status dele aqui. O goleiro deles também é muito bom. Apesar disso, nós poderíamos ter ganhado, tá? Nós poderíamos ter ganhado porque o futebol propicia isso. O pior pode também ganhar. Né, não tivesse nós perdido um pênalti e aquele gol que o Endrick poderia ter feito, né? Que qualquer centroavante poderia ter perdido, mas muitos centroavantes seriam convertidos. Talvez até o Gabiru tivesse convertido aquele gol ali, né? Mas isso é uma outra história. Outra coisa, falando sobre o pênalti especificamente, aí vamos fazer uma ligação ali com o treinador, tá? Na Inglaterra, quem é que bate o pênalti? Harry Kane. Na Argentina, quem é que bate o pênalti? O Messi. Em Portugal, quem é que bate o pênalti? Cristiano Ronaldo. Então, cara, no Brasil, quem bate o pênalti é o Vini Júnior, ponto, acabou. Quem bate pênalti é o melhor. Aquela não venha me justificativa dizer que o Ancelotti que ele deu na entrevista não me convenceu. Não venha me Aí dizer é o que momento foi que ele tem culpa. decisão. Vou me dizer que foi uma decisão do grupo, porque estava bem treinado, que não sei o quê. Cara, é o melhor que bota pra bater, ponto, acabou. O Vitor acho que já disse isso uma outra vez. Cara, tu abre, tu vai fazer uma disputa de pênaltis, tu abre teus pênaltis com os teus melhores. Tu dá segurança pros caras. Os primeiros pênaltis são os piores pra bater. Então os melhores batem primeiro. Entendeu? Para dar segurança para os outros que vão bater depois. Que vão ficar mais tranquilos que a gente está convertendo pênalti, entendeu? Então, E ele pega, desculpa te cortar, mas ele pega a bola e passa, e dá pra ver nitidamente, ele pega a bola e entrega pro cara com uma displicência do tipo assim, velho, eu não quero essa responsabilidade, entendeu? Eu não, e era o momento exatamente o contrário, a oportunidade dele chegar, bater no peito e dizer assim, meu, é comigo, eu vou resolver. Porque essa assim, eu vou... claramente foi uma decisão técnica, Dudu. Essa claramente foi uma decisão técnica. Ele podia ter se Tudo bem, rebelado e dito assim, não, beleza, eu vou pegar pra mim e vou resolver, mas não foi o caso entendeu? do que ele Porque fazer. se ele pega a bola, vamos supor que ele vá contra o técnico, tá? Ele pega a bola, chuta e faz o gol. Ele vai poder olhar pro cara e dizer assim, ó, ah, mister, eu entendo que o senhor queria que o fulaninho chutasse, mas eu fui lá, fiz e resolvi, puxei pra mim. O cara, talvez se brigasse com ele, não ia ter tanta razão assim. Ah, mas por que não sei... Bom, eu fui lá, eu puxei pra mim, eu resolvi. Agora, se ele puxa pra ele e erra, ah, daí beleza, daí tu pode chegar ali com a cabeça baixa e não tem o que fazer, sabe? Quando em outros momentos, nas outras seleções, a gente viu o cara chegar lá. Eu não gosto, e publicamente eu deixo claro, respeitosamente, eu não gosto, né, do Neymar, mas o que ele fez ali, tirando uma onda, também dá pra se entender não só como criancice, mas como um jogo psicológico com o goleiro. Ô meu, tu quer que eu chute aonde? Eu vou fazer o gol, não interessa o que tu faça, eu vou fazer o gol. E ele vai lá e faz o gol. Então assim, ah, tudo o que aconteceu antes ou o que aconteceu depois. Beleza, dá pra questionar, mas o cara fez o que ele tinha que fazer, o gol. Então assim, que nessas horas faltou em relação ao posicionamento do Vini Júnior, pelo menos de minha parte. Quando a gente entrar no tópico do Neymar, eu volto. Então, e dito tudo isso, eu não posso deixar de mandar um abraço pro Regis,
nosso ouvinte do Papo Sem Boteco, meu bruxo de verdade, que teve a sagacidade ou não de dizer que a gente estava muito emocionado, achando que o Brasil ia muito longe, e disse que o Brasil não passava de domingo. Então, Regis, um abraço, tamo juntasso, e que pena que tu acertou nessa daí. Um abraço, Regis. Quando tu pensar 6 números, bota um Tu nos comentário liga. pra nós aí Avisa aqui. e bota pra gente jogar junto na Mega Sena pra gente ganhar junto, tá? Então pensa 6 números e bota pra nós aí, porque tá acertando, né? Que pena que tu acertou essa. É. Mas falando de Neymar, Dodo, entrando nesse tópico rapidamente, Vamos. aquele enredo todo, o goleiro chama ele de FDP, tá? Saiu a leitura labial depois. O goleiro chama Ah, ele eu de não vi. FDP, o goleiro chama ele de FDP, ele fica falando que aqui é Brasil e tal, e fala, escolhe o lado que tu quer bater e tal. E ele começa, não, eu pego. Vem que eu pego. Não, pode escolher o lado que tu quer. E no fim ele faz o gol e ainda tira uma onda. Ah, aqui é Brasil, otário, não sei o quê, sabe? Isso foi toda a leitura labial daquele enredo. Aquele enredo, aquela enredada ali, toda aquela história ali, num 0-0, beleza. Toca um fogo no jogo, entendeu? É estilo Brasil, vamos assim dizer. Tá? Isso aí. Mas num 2-0 tu tá perdendo, tio. Não faz o menor sentido. Pega a bola, bota no último meio do lance campo do jogo e era segue pro juiz jogando, pô. Segue jogando, entendeu? Sabe? Ali não fazia sentido, entendeu? Então é um final melancólico pra alguém que talvez tenha merecido esse final, entendeu? Muito embora, Tirando tudo que fez na seleção sim, brasileira. muito embora de minha parte, pensando um pouco, me permitindo pensar rapidamente como um cara que a vida toda não jogou tanto futebol quanto os meus camaradas de bancada, mas pensando um pouquinho como mister, né? Eu acho que eu chegaria para as pessoas e diria assim, ó, por mim, eu não levava. A Copa já teve as oportunidades dele, tudo bem. Mas eu vou levar, porque vocês estão me incomodando, e aí eu vou levar. Não vai dar. E aí eu vou poder dizer para vocês, ó, viu? Eu levei. E não adiantou. Entendeu? Então ele levou também para tirar a pressão dos jovens, porque tem um cara mais experiente, tá? Todo mundo faz questão de enfatizar quantos gols ele tem pela seleção. Meu, não me interessa quantos gols ele tem pela seleção, me interessa quantos ele vai fazer. Entendeu? Ah, mas é uma estatística, não, é a carreira dele, a gente tem que analisar. Eu concordo, tecnicamente, né? É isso, tem que analisar os números também. Ok, mas tem que analisar também a efetividade da pessoa. Então eu acho que ele foi para aliviar a pressão dos jovens, né? Mas também para aliviar a pressão no técnico. Tipo assim, ó, eu levei e não adiantou nada, entendeu? Se ele não tivesse ido, não faria diferença, ao meu ver, né? Porque se ele vai jogar, ele vai correr 5, 10 minutos, o primeiro que der o contato nele, ele vai cair, sair rodando que nem o peão do roda-roda Jequiti e não vai parar de rodopiar mais caído no campo até levantar e fazer alguma outra coisa que não vai agregar. Então, assim, já foi um ótimo jogador, fez o que fez, ganhou o que ganhou, mas hoje eu acho que ele encerra o ciclo dele na seleção e a gente vai acabar no que o Vitor disse, que o Ancelotti percebeu que tem que ter renovação, entendeu? E também tem que ter continuidade no trabalho da parte técnica e renovação na parte técnica dentro do campo. Pelo menos é como eu vejo a participação dele na Copa, né? É ele mostrando quão importante é renovar. E também a mentalidade dos jogadores, né? Porque tá faltando buscar essa garra, eu não senti a mesma garra, a mesma gana de jogar que os caras sei lá, Cabo Verde, do Congo e outras seleções que, assim, ó, do Egito, pô, que deram a vida e seguinte, cara, eu vou morrer aqui dentro desse campo, eu vou sangrar, eu vou quebrar o tornozelo, eu não tô nem aí pro clube que eu vou voltar, mas eu vou ganhar esse negócio. Sabe? Então, muito embora a gente possa conversar também sobre como é a Argentina jogar com todos os jogadores e mais arbitragem junto, mas os caras também dão a vida lá, entendeu? Então, assim, e claro que eles jogam com a parte técnica junto e com o árbitro junto, né? O VAR também não vê nada, mas tudo bem. Mas eles, igual, jogam com mais garra do que o que a gente jogou. E isso, bah, não tem como. Vocês assistiram os mesmos jogos que eu assisti e não tem como dizer que toda a garra que o Brasil tinha, ele deu. Não tem como. Ao meu ver, não tem como. Não, e outra coisa, já que tu falou da Argentina, hoje, por exemplo, o jogo Argentina e Egito, os cruzamentos da Argentina iam chegar na área. Ah, a cabeçada podia ir para fora, o goleiro defendeu, outros viraram o gol, mas cruzamento, a bola chegava na área. No jogo do Brasil, cara, dá para contar nos dedos de uma mão quantos cruzamentos chegaram na área. E Sim. falta dedo para contar quantos cruzamentos eles chutaram em cima dos jogadores da Noruega, cara. Sabe? Isso me deixa revoltado, sabe? Eu que Tá, mas será que ele tinha peça para fazer essa função? Quer ver um Claro que outro não. exemplo? Não. Por exemplo, assim,
Igor Thiago. Pô, O cara joga o primeiro jogo, ele tem menos de 1 minuto de tempo de bola e depois jogam ele pra dentro da geladeira e esquecem ele lá no freezer porque ele devia estar lá mesmo. Entendeu? O Ancelotti se deu conta que, cara, não era pra ter chamado esse cara, não era pra ter convocado esse cara nunca. O cara não era pra estar na seleção. E aí ele fica sem peça. Ele fica Cruza sem lá no porque trouxe segundo, né? porque trouxe um cone pra passear nos Estados Unidos. É. Entendeu? E se vai cruzar, tipo cruza assim, lá no segundo. Tá tudo certo o que vocês estão falando, eu acho que faz muito sentido. E só que falta uma super estrela pra nós, né? O Vini talvez seja esse cara numa próxima Copa, né? Tem o Rodrigo, eu gosto muito do Rodrigo que tá recuperando de uma lesão aí séria machucado. também, pode ser um bom jogador. Mas quando a gente fala que falta uma super estrela, é porque a gente sabe que falta. A gente olha para as outras seleções e em cada uma delas tem uma super estrela. Salvo ali talvez o Marrocos, que é uma seleção mais de grupo, né, que não tem assim, uma super estrela. A Kimi é a estrela do time, mas não é a super estrela. A Noruega tem o Haaland, que para mim hoje é o melhor centroavante do mundo, e eu falo isso assim tranquilamente, que o Haaland hoje é o melhor centroavante, o 9, aquele cara de centro de área, né? A Argentina tem o Messi, que hoje, aos altos dos seus 40 anos ali, quase 40 anos, 39. quase 40 anos, né? O cara já ganhou uma Copa do Mundo, ele não tem que provar mais nada pra ninguém. Tava 2-0 pro Egito e ele simplesmente começou a correr e tentar e ele não tava aceitando aquilo ali. E aí ele virou o Messi Pro Max e seguinte, tá, tem todas as questões de arbitragem, claro. Isso aí é um outro aquém, né? A gente sabe disso. Mas falando dele, cara, pra ele não mudaria nada ser eliminado hoje. Ele já tem uma Copa do Mundo, ele já se provou o Messi. E, cara, ele correu e deu a vida e foi lá. Ele faz um gol, ele dá uma assistência, entendeu? Participa diretamente de 2 gols dos 3. Então é isso. A Inglaterra tem o Harry Kane, a Espanha tem um grupo muito tendo bom. perdido um pênalti. Tendo No perdido um primeiro pênalti tempo. durante o jogo. É, Entendeu? mas Então, esse tipo assim, ponto. ele perdeu o pênalti e não se abateu. Não Não, se abalou, entendeu? O Ele- Bruno Guimarães perde aquele pênalti. Cara, eles tinham que ter pedido substituição no outro próximo minuto, porque ele acabou no campo. Exatamente. Morreu, A França, entendeu? a França tem pra mim hoje o melhor jogador do mundo, que é o Mbappé. Pra mim, disparado, ele é o melhor. É duro dizer, mas é a realidade. A gente tá aí, não pode esconder. Ele é o melhor. Ele tem as questões de racha-grupo e tal, de elenco, tudo bem. De elenco eu acho que tem outro ponto. Mas na seleção, cara, ele é um fenômeno na seleção francesa. Ele é um fenômeno. E ele já tem uma Copa do Mundo. E não me leve a mal, mas ele tá à vésperas, talvez, de ter a segunda Copa do Mundo dele. Entendeu? O cara vai ter 2 Copas do Mundo. E isso coloca ele numa prateleira, né, de grandes jogadores, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira. E ele ainda vai jogar no mínimo mais 2 Copas do Mundo, entendeu? A gente tem que lembrar disso. Então, cara, é assustador o que esse guri pode fazer, né? Então, tu vai pegando aí. E a nossa seleção hoje não tem esse protagonista. Talvez alguns anos atrás esse cara seria o Neymar, né? A gente sabe lá que alguns anos esse cara poderia ser o Neymar pelo que jogava de bola. Hoje não é, hoje talvez era o Vini Júnior nessa seleção, ele era o nosso melhor jogador, ele era o nosso protagonista. E aí, quando vocês falam muito bem da questão do pênalti, cara, ali tem, não me interessa a estatística. Estatística vai pra casa do, entendeu? Ali tem que ser o melhor e tchau pra quem namora. É uma pena. Agora a gente vai, claro, ficar achando aí 1001 culpados e só nos resta assistir essas últimas os últimos jogos, tá acabando a Copa do Mundo, eu já tô triste, já tô com saudade de assistir um Jordânia e Argélia meia-noite. Já tá me doendo, entendeu? Copa do Mundo é um evento, amigo. Copa do Mundo é, sabe? Então, a minha tristeza já pelo fim da Copa do Mundo, mas a minha alegria de saber que a gente vai ver, ao que tudo indica, 2 grandes semifinais, assim, ó, de respeito, né? Porque o que eu acredito, já antecipando aqui, depois se vocês quiserem trocar de assunto e tudo, tá tudo certo, mas não posso perder esse fio. Que de um lado vai vir uma França e Espanha, e do outro lado vai vir uma Inglaterra e Argentina. Cara, isso aí é 2 semifinal de Copa do Mundo de respeito. Ou Né? Noruega e Então, Argentina. eu vou torcer pela Noruega. Na real, eu vou torcer pela Bélgica, né? Minha seleção agora é a Bélgica. E eu tô torcendo pela Bélgica chocar o mundo e ser campeã da Copa do Mundo. Entendeu? esse cenário difícil. me serve. Qualquer cenário que não acabe com Argentina e França campeã me serve. O que é muito difícil que não vai acontecer, mas agora É difícil voltar umas casinhas vindo de mim, né? Mas se a gente quiser também achar culpados, a gente pode colocar a questão e fazer disso não um tópico muito longo, mas sim um tópico arbitragem, porque foi cancelado, acho, o gol
do Egito, por causa de uma falta lá que originou o lance, que em outros jogos, não tô nem falando da Argentina, mas em outros jogos nesta Copa não fizeram. Fora que no outro jogo também da Argentina teve a falta aquela do Neymar que não foi, que era pra ele ter sido expulso. Isso tá todo mundo falando, não é a gente que tá falando, uau, algo inédito. Não, tá todo mundo falando sobre isso, né? Dois erros assim que foram gritantes. E quando tu fala hoje de um futebol que acontece com 72 câmeras, 85 câmeras panorâmicas e todo mundo com o telefone na mão, não tem como tu negar. Não tem como tu chegar e dizer assim, ó, meu, o cara chega, encosta no Messi, o Messi cai, sai rolando, falta. Aí, o outro lado, o Messi chega, racha o cara no meio, nada, se jogou, esperou o contato veio. Então, assim, É? não dá pra dizer que a Argentina não tá jogando com a arbitragem, ou que pelo menos tem um favorecimento que não dá pra negar, não dá pra negar, entendeu? Até teve um jogo, acho, não sei se foi dos Estados Unidos, que o cara cobra uma falta e o goleiro sai se jogando pro lado, assim, eu até comentei no grupo que a gente tem, né, eu digo, é impressão, e o goleiro aceitou isso aí? Porque tem algumas coisas que não faz sentido que acontecem, que aconteceram, né, Cara, na Copa. E nesse jogo em especial do Egito, é que assim, os caras deram a vida, os caras lutaram, mas me parece, e eu não tô querendo trazer teoria da conspiração, mas que certas seleções não admitem e não aceitam cair para seleções menores. Então, tipo assim, eu não tô dizendo que a gente nunca vai ver o Congo ou o Cabo Verde na Copa do Mundo. Não é isso. Mas é que eles ainda não estão prontos para aceitar uma seleção dessas, eliminando a Argentina, por exemplo. Os caras não vão deixar, velho. Dá 11 de acréscimo aí. Tira uma falta, se joga no chão, valoriza. Ah, acho que não foi. Não, mas o juiz foi lá e deu, e manteve a decisão. Então, tipo assim, nesse jogo do Egito ficou claro que, pelo menos no caso da Argentina, tem a questão da arbitragem. Isso cara, é. mas isso é o de menos. Detalhes. A gente viu a FIFA abrir o maior precedente da história anulando um cartão vermelho. Sabe? Tirando o cartão vermelho do Anulando a jogador. suspensão, né? Não, e isso É, vai o ter cara tava repercussões. suspenso pro jogo de ontem. Claro que, graças a Deus, não fez diferença. A Bélgica passou. Tu imagina se eles tiram o cartão, aí o cara vai lá e decide o jogo, faz uns 2, 3 gols, assim, sei lá, e decide o jogo. Imagina o que isso não ia virar. Tu imagina? Então, né, os deuses do futebol ainda pelo menos corrigem. E a FIFA foi lá Não, e tirou o isso. cartão na cara dura. Ponto de Alegou falar. que vai ser julgado, não sei o que, daqui um ano. Cara, isso nunca, eu pelo menos não me lembro de ter visto acontecer, sabe? Da maneira como aconteceu. Então, óbvio que a gente suspeitar um pouco da idoneidade, né, da arbitragem, assim. Claro que a gente vê, é que nem o Tsunodo, cara, com 80 e tantas câmeras, com tecnologia do chip na bola. Olha aquele lance que a bola raspou no cabelo do cara ali, o chip detectou o contato. Pô, eu acho Portugal e Croácia. sensacional. Se é Isso contra o mesmo. meu time, óbvio que eu vou ficar louco, entendeu? Mas eu acho legal que o negócio é justo. Ó, bateu de fato. Talvez a gente não teria visto se não fosse o chip na bola. No tênis é assim. Agora a linha ela é vista por computador. Se bate fora, bate dentro. Não precisa mais do árbitro de fundo ali, como tem no tênis, como tinha. Eu acho sensacional a tecnologia, entendeu? Mas e aí tu ainda vê alguns lances, e aí os caras errar, vamos dizer assim, sempre pro mesmo, cara, é óbvio que a gente vai ficar pé da vida, entendeu? Aí não tem como, né? A gente não sabe até que ponto eles não estão querendo fazer disso um grande negócio e fazer de novo uma final França e Argentina, reeditar a final da última Exatamente. Copa. Querendo ou não, foi uma baita de uma final. Foi uma baita de uma final, a gente tem que ser justo. Foi um jogão aquela final da última Copa. Mbappé de um lado fazendo gol, Messi fazendo gol, a Copa sendo decidida no último minuto. Aquilo ali parou o planeta. Talvez eles estejam querendo fazer isso, né? Tomara que não, tomara que a Argentina caia pra Suíça agora já. Vou torcer pelo Embolô como eu nunca torci. A gente nunca teve tanta, a gente nunca teve tanta tecnologia Desculpa. e tantos erros grosseiros em matéria de arbitragem. É? O árbitro de Brasil e Escócia foi punido pelo erro da falta que ele descobriu ali no Vini Júnior que não aconteceu. O pênalti que o Brasil ganhou, entre aspas, né? O pênalti que foi marcado para o Brasil corretamente, que o Bruno Guimarães desperdiçou, teve que ser marcado pelo VAR. E aquilo ali em campo já era um pênalti de vestibular. Então, estão acontecendo erros muito grosseiros num momento em que a tecnologia deveria estar ajudando. Tá, ok, o VAR corrigiu. Mas, cara, não era pro VAR precisar ter corrigido aquilo.
Isso. Entendeu? A arbitragem está decaindo muito de qualidade, entendeu? E isso pode até dar uma arrefecida na questão teoria da conspiração, embora não dizer que sim ou que não é loucura nesse exato momento, né? Até porque faria sentido, né? Muito embora daqui a pouco, mas eles vão rever, vai ser julgado, mas daqui a pouco acaba com um sigilo de 100 anos e aí a gente não tem o que fazer. Então, também tem isso, né? E um comentário que eu acho que a gente não pode deixar de fazer é da postura da seleção da Noruega no jogo e no pós-jogo. Aliás, no próprio jogo, tu vê que o Haaland, ele comemora de forma discreta os 2 gols que ele faz. Ele não sai gritando, não sai com o punho cerrado, sabe? Ou provocando, zoando, nada disso. Foram 2 discretas. Daí quando vem, os companheiros de time abraçam ele, tá? Que ele se solta um pouquinho mais. E terminado o jogo, ok, os caras comemoram, né? Fizeram aquele negócio lá da remada e tal, mas depois nas entrevistas uma postura de respeito com o Brasil, não só do Haaland, mas também do Odegaard, do técnico e de outros jogadores de expressão do time da Noruega. Vamos encerrando esse episódio, mais uma vez agradecendo ao apoio de Ponsor Odontologia, o melhor cuidado e carinho com a sua saúde bucal em 2 endereços em Porto Alegre. Muito obrigado, doutora Aline, pelo apoio constante. Obrigado mais uma vez pela parceria com os meus companheiros de bancada. Um forte abraço, nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado, galera, por ter acompanhado a gente até aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, ali no @Papo Sem Boteco, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Se quiser dar um joinha no episódio, deixar um comentário, né, dar sua previsão para a Copa, a gente curte, comenta e gosta muito das opiniões de vocês, concordando ou discordando da gente. Obrigado, então, pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio e até a próxima. Boteconautas! Tum, tum. Não deu. Vamos remar nosso barquinho agora. Voltaremos. Papo Sem Boteco não parou por aqui. Continuará. E você continue com a gente. Continue mandando aí a sua sugestão, crítica, comentário. A gente gosta de interagir com você. Nos vemos numa próxima e até lá. Boteconautas, sigam acompanhando a gente e também sigam acompanhando a Copa, porque ainda tem muita Copa e com certeza a partir de agora vai estar melhor e melhor a cada jogo. Claro que você vai escolher aí para quem você vai torcer, a gente também. Continue defendendo a camisa que você escolher, que a gente segue defendendo a nossa. Muito obrigado e até lá!